eu disse no início da missa, fica à vontade, por favor. Como eu disse no início da missa, o nosso tema de hoje é a correção fraterna. Como praticar e em que sentido a gente está comprometido com esse gesto de corrigir do ponto de vista da nossa fé. Em que sentido corrigir é também um ato de fé. A primeira leitura é retirada do livro do profeta Ezequiel e ele já começa no capítulo 33, uma reflexão nesse sentido. Quando o profeta Ezequiel diz assim, olha, se o teu irmão que você observa cometendo algo errado, vir a pecar, a cair e até a morrer, sem que você tenha sequer se dirigido ao irmão para sinalizar, para indicar, para mostrar que ali existe o erro, existe o risco, existe o perigo, ele não é totalmente e absolutamente responsável, mas você divide um pouco dessa responsabilidade com ele, ou seja, você é corresponsável. O que significa isso? Que ao olhar, ao observar e nada dizer, você colaborou com o erro do irmão. E de alguma forma, aquilo que a gente chama omissão, ou até a cumplicidade se estabeleceu ali. Você se tornou, pela omissão, cúmplice do erro do irmão. E aí o que sugere o profeta Ezequiel é, nunca deixe. Depois a gente vai dizer, à luz do evangelho da segunda leitura, entender como, mas o princípio é, nunca deixe de sinalizar para o irmão que está ao seu lado, para filho, para irmão, para amigo, para a esposa, ao observar alguma coisa que não te parece correto, nunca deixe de sinalizar que aquilo não pareça correto. Porque se o irmão, como sugere Ezequiel, vem a cair ou algo até mais sério, você é corresponsável. Ou seja, de alguma forma, você falhou, mesmo que seja pela omissão. Ao contrário, Ezequiel diz assim também, ó, se você, ao irmão que está ao seu lado, sugere, indica que alguma coisa não está certa, e ele insiste nisso, e ele cai, aí você já não é mais corresponsável, porque numa ocasião, numa oportunidade, você chamou e falou, ó, isso aqui não está legal, isso não parece estar correto, isso não está de acordo. Ou seja, o profeta Ezequiel trabalha na primeira leitura a ideia da nossa corresponsabilidade se somos omissos diante das falhas e dos erros dos nossos irmãos, sobretudo a começar pelos mais próximos. Ou seja, a gente é um pouco responsável pelo erro, pela queda ou pela desgraça daquele que ao nosso lado erra e não escuta de nós a correção fraterna e não recebe de nós a correção fraterna. Na segunda leitura de Paulo aos Romanos, ele insiste no fato de que já começa a sugerir a questão do método, né? Em geral, quando a gente vai corrigir, quando a gente observa o erro, a gente está com a razão. O problema, ou essa razão é perdida, ou a correção não cumpre o seu objetivo, porque muitas vezes nós falhamos no método. O que é o método? É a maneira como a gente chega para corrigir, é o modo de corrigir. E aí a segunda leitura da carta de Paulo aos Romanos sugere que sempre, toda a ação do cristão deve ter como pano de fundo e deve ter, sobretudo, um saldo final de amor. E isso inclui a correção. A correção fraterna deve ser um ato de amor. Aquele que é corrigido precisa se sentir amado e não humilhado, diminuído, inferiorizado, mas amado. Aquele que é corrigido precisa perceber que existe em mim um profundo interesse pela saúde, pela integridade, pelo crescimento, pelo amadurecimento, pela paz, pelo bem daquele que eu corrijo. E como método, às vezes nós falhamos, porque o corrigido tem a sensação de ter sido humilhado, de ter sido diminuído.
É muito comum, às vezes, entre os jovens e adolescentes, já ouvi várias vezes, eles usarem uma palavrinha, que nem uma palavra muito bonita, eu vou dizer aqui, ela não chega a ser propriamente um palavrão, né? Mas eles usam muito: padre, meu pai me esculachou, minha mãe me esculachou. Esculachar entre eles significa passar da medida da correção. Quando a gente passa da medida da correção, a gente, em vez de usar um remédio da caixa para curar ou tratar uma doença, a gente dá a caixa inteira de uma vez só. E aí o remédio, em vez de curar, mata. Em vez de ter um cunho medicinal, ele passa a ser letal. Então a correção que esculacha, a correção que humilha, a correção que diminui, que desanima, a correção que planta, às vezes, até traumas naquele que é corrigido, que não é, portanto, um gesto de amor, ela não é cristã. E, em geral, não produz o efeito desejado. Jesus sugere, no Evangelho de hoje, um método. Primeiro passo do método sugerido por Jesus: quando você for corrigir alguém, chama a pessoa em particular. Jesus não falou, mas eu também gosto de inserir o seguinte: escolha a hora certa. Às vezes não dá certo porque a gente escolhe a hora errada. Por exemplo, o camarada chegou do trabalho com a cabeça desse tamanho, e aí a gente resolve ali naquele momento, não é talvez o momento melhor, né? Ou, por exemplo, no meio dos afazeres domésticos, ou quando a criança está super agitada e contrariada porque a gente acabou de dar um não, aí a gente quer emplacar em cima do não uma correção. Talvez não tenha dado certo porque a gente escolheu a hora errada. Mas além da escolha da hora, Jesus sugere assim, em particular, para não gerar constrangimento, porque o constrangimento é um erro no processo de correção. O constrangimento já é próprio de quem não ama. O constrangimento não faz a pessoa se sentir amada, mas diminuída, inferiorizada em relação às outras. Então, o primeiro passo sugerido por Jesus, em particular: se o teu irmão acolher a tua correção, você ganhou um amigo. Se ele não acolher, escolha mais outras 2 ou 3 pessoas. Jesus também não acrescenta aí, porque é óbvio, vou escolher 2 ou 3 pessoas admiradas por aquele que vai ser corrigido. Eu não vou escolher 2 pessoas, 2 desafetos daquele que vai ser corrigido. Eu chego junto, o cara pensa assim: você encurralado, né? Ou pensa assim: juntou uma tropa contra mim, né? Então a ideia é, nesse segundo momento do método, é que a gente possa levar alguém que eu sei que vai facilitar, é um facilitador daquele processo de correção. E aí Jesus diz que se nem assim for possível, que a gente recorra a uma instância institucional, que no caso, por exemplo, no nosso ambiente eclesiástico é a igreja, mas no ambiente civil pode ser a lei, ou outras tantas instâncias de caráter institucional, o psicólogo, o assistente social, enfim, que a gente, o defensor público, enfim, a gente tem várias instâncias para esse processo de correção. E Jesus diz que se nem assim for possível, que ele seja tratado como um pagão ou pecador público. Como é que se tratava o pagão ou pecador público? Rezando por ele, fazendo dele o alvo principal das orações da igreja. Então Jesus não está dizendo abandone, mas está dizendo intensifique o processo de oração por este que no momento não está pronto para acolher o processo de correção. Até o momento aqui eu falei muito sobre a ótica daquele que corrige, mas eu gostaria de falar também da ótica do corrigido. Tem pessoas que oprimem as outras, que têm a missão e o dever de corrigi-las pela maneira como se comportam quando são corrigidas. Por exemplo, os pais. Os pais entendem que eles têm uma missão sob o preço e a pena dita lá pelo profeta Ezequiel de ser responsabilizado por não ser corrigido. Mas tem filho ultimamente, por exemplo, quem é pai de criança e adolescente, e tem reclamado: meu Deus do céu, padre, umas feras dentro de casa. A gente chama assim, Júlia, aí, que é? Já vem aquele, parece que está o dragão que está cuspindo fogo, né? Então a gente só chamou o nome.
Para um processo de correção, talvez, mas já vem um fogo cuspido. Então, impressionante como ultimamente, do ponto de vista daquele que deve ser corrigido, tem acontecido uma espécie de inversão do processo, onde o que vai ser corrigido tira daquele que deve corrigir o direito de fazê-lo, pela maneira como se comporta. Eu gosto sempre de, a partir da minha experiência, adiantar o seguinte, quando a gente está ali na relação de ter que corrigir e ser corrigido, você faz uma escolha. Se você não quer se aborrecer curto prazo, não quer esquentar sua cabeça, não quer se desgastar com isso, não corrija, deixe. Só que longo prazo você não vai colher bons frutos. Pode ser até que aquele que você não corrigiu para não se aborrecer, diga para você assim, por que você não me estimulou mais? Por que você não me cobrou mais o estudo? Por que você não foi mais duro comigo, não foi mais firme comigo? Eu não teria errado tanto, falhado tanto. E aí, longo prazo, você fica com um saldo final de omissão. Às vezes os filhos dizem assim, poxa, que pena que meu pai não estava nem aí. Que pena que minha mãe não estava nem aí. Mas se você não se importa de curto prazo se aborrecer e longo prazo ter um saldo final de gratidão, então corrija. Eu lembro que, por exemplo, se você me pergunta assim, você lembra das suas professoras do primeiro segmento do ensino fundamental, aquela primeira fase? Não lembro de todas, lembro de algumas. De quais que você lembra? Eu lembro da primeira série que me alfabetizou, porque ela era muito doce, a alfabetização tem muitos recursos, então eu lembro. Ela é viva até hoje, a tia Lourdinha, que é dona do Colégio Curumim, então entendo. E lembro de uma da terceira série, que era o cão, né? Era aquela fase que a gente tem que aprender tabuada. Nossa, eu sofria com ela em casa e depois ela resolveu assim. Minha mãe e meu pai iam na porta da escola, tinha sempre uma conversinha na porta da escola, na hora de buscar. E aí vinha com aquele livrinho de tabuada, era ela lá e meu pai em casa. Meu pai abria o livrinho e dizia 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3. Ele tinha uma régua de madeira grande. Ele não batia em mim não, batia na mesa. Pá! Parece que o 9 brotava. 9! O barulho da régua, trazia o 9. 9! 3 vezes 4, 3 vezes... Eu lembro que até depois, na quinta série, quando a gente começa a aprender aquela coisa de sinal, menos com menos, mais com mais, e às vezes na tabuadinha, eu lembrava da régua do meu pai. Pá! E vinha. C vezes 7. Pá! 42. Né? Até hoje aquela reguinha vem. Então, aí a gente escolhe. Eu não lembro de algumas, lembro destas, por quê? Porque no final das contas, existe de minha parte um saldo de gratidão com quem foi firme comigo, né? A varinha de goiaba de trás da geladeira. Não vou perguntar porque eu não estou vendo com vocês, mas eu vou perguntar agora. Quem apanhou de varinha de goiaba? A pessoa ia levantar a mão e ia dizer, tem mais de 40. Minha mãe tinha uma varinha de goiaba sem folhas. Ela preparava a varinha de goiaba atrás da geladeira. A gente sumia com a varinha de goiaba de trás da geladeira e aparecia outra lá. Eu cheguei a pensar que tinha um pé de goiaba atrás da geladeira. E sempre apareceu a varinha de goiaba lá atrás da geladeira. Aquela varinha de goiaba é bom que bate na perna, não marca. Exame de corpo de delito, não aparece nada. Tudo lisinho, as crianças branquinhas lá em casa, era tudo de perninha branca. Não aparece nada. E na hora que bate, é uma ardência que sobe, que você diz assim, doeu. É mais ou menos esse aí o caminho. Mas no meu coração, há profunda gratidão, até pelos métodos, às vezes, não muito convencionais do meu pai, que eu não vou falar agora, em resposta à memória dele, que já é falecido, mas só existe no meu coração gratidão. Vou falar de um desses métodos não concepcionais. Por favor, não estou ensinando os pais em casa a praticar tortura com os filhos. Quando nós brigávamos, eu e
as minhas irmãs, meu pai tinha um método muito interessante, porque ele não aceitava irmão ficar de mal, não podia. Lá em casa não tinha ficar de mal. Lá em casa não podia emprestar dinheiro, irmão não empresta dinheiro para irmão, porque dá confusão. Ou dá ou não empresta. Então tinha a primeira, ou dá ou não empresta. Primeira coisa. Segunda coisa, não podia ficar de mal. Então era proibido ficar de mal. Quando a gente ensaiava um ficar de mal e ele pegava, ele abraçava a gente de frente, assim, por trás, um abraçava o outro assim, e ele pegava uma linha de máquina e amarrava assim, não amarrava, mas envolvia a gente com a linha de máquina bem esticadinha. Olhava para a gente e dizia, se arrebentar a linha, eu arrebento os dois. E a gente ficava ali. Até que a gente sinalizava que já estava de bem, aí ele vinha lá e liberava a linha de máquina, e aí... Funciona, Augusto? Funciona. Então, sugerido, ninguém morreu por causa disso, comigo ficou o princípio, irmão não pode ficar de mal com o irmão, às vezes amigo e outras coisas mais, né? É um negócio meio desencontrado essa coisa de ficar de mal. Resumindo, Jesus nos convida hoje a ocupar, ora na vida um e ora na vida outro. Não se engane, daqui a um tempo essa situação vai inverter também, né? É interessante que você hoje tem a difícil missão de corrigir os filhos. Se eles forem dóceis contigo e você na tarefa de corrigir for amoroso e carinhoso, é mais provável que lá na frente, quando a coisa se inverte, a coisa se dê da mesma forma, né? O contrário também vale. Esses dias eu estava pensando sobre isso, eu dei um pouco de trabalho para minha mãe, porque era muito arteiro, assim, naquela época se ia muito para a rua, né? A gente ia muito para a rua, eu fui atropelado 8 vezes. Então, se a gente ia muito à rua, aí, de bicicleta ou de carro, minha mãe, quando eu vi uma freada de carro, Marcelo, ela já ia. Já fiquei em coma por causa de um desses atropelamentos, CTI, andando de ambulância, aquela coisa toda. Então, houve um trabalho. E aí, ultimamente, eu fiquei sabendo, no período do Covid, né, nós dissemos assim a minha mãe, mãe, tem que ficar em casa. Então, no primeiro momento, a gente soube na primeira semana que ela foi à praia. Aí nós decidimos colocá-la em prisão domiciliar, com todo respeito, na casa da minha irmã, que é longe do Rio, fora. Ficou um tempinho. E aí depois ela insistiu muito, preciso tanto para minha casa, estou com saudade da minha casa, tarará, tarará. Aí nós liberamos, ela voltou para casa. Eu ligo todo dia, aí mãe, tem casa? Nem bota a cara no portão. Até que um amigo meu me ligou, vou te mandar uma foto aí. Centro de Bangu lotado, minha mãe passeando no centro de Bangu. Né? Vai voltar para a prisão domiciliar. O que é dela está guardado. Mas só para entender, né, brincadeiras à parte, que esse processo, essa inversão, ela é muito comum, né? Então a gente não achar assim, a caridade com que eu corrigi tenderá a ser a caridade com que eu serei corrigido. O trabalho que eu dei é o trabalho que eu vou receber, enfim, né? Há qualquer coisa cíclica aí, que está muito presente, muito presente na nossa vida. É importante que, ocupando um lugar ou outro, né, aquele de quem corrige ou aquele de quem é corrigido, que a gente esteja atento a esse princípio da caridade que deve reger todo o processo da correção fraterna. Acima de tudo, sugere Paulo na segunda carta aos Romanos, né, o amor deve ser o princípio do nosso ato de correção fraterna. Desejo a todos uma semana abençoada e que a correção fraterna seja um princípio nosso, né, abraçado a vida inteira, a começar por esta semana. Vamos acompanhar de pé a nossa profissão de fé.